Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Cadastre-se no canal, isso é muito importante, vai me ajudar. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. A aula de hoje é sobre os solos. Pessoal, antes de entrar no assunto, vamos imaginar lá no começo, na primeira aula, na origem da Terra. O nosso planeta ele estava em estado de fusão, lembram? Muito aquecido. Os minerais estavam em estado pastoso, o magma. Então, com o passar do tempo, esse magma foi resfriando e solidificou, formando a litosfera, que é a parte dura da Terra. Durante milhões e milhões de anos, essa litosfera sofreu intemperismo, chuvas, ventos, terremotos, e essa camada superficial foi se decompondo através de processos erosivos. Foi fragmentando as grandes rochas e fragmentando essas rochas cada vez menores, formou areia. Se vocês pegarem um grãozinho de areia e colocar no microscópio, vocês vão perceber que é uma rocha, uma micro-rocha, né? Então foi formando essa areia foi se misturando com outros materiais, com outras substâncias, com outros tipos de rochas, e foi formando o solo. Com o surgimento da vida, foi se depositando em cima do solo material orgânico, vegetal e animal. Entenderam a formação do solo? Já formou-se dessa maneira. No início era tudo pedra, e com milhões, bilhões de anos, essa pedra foi se decompondo, foi se esfarelando, foi se tornando o que é hoje, o solo. Pessoal, o solo, ele tem vários tipos de solo, vários tipos, de acordo com o lugar, de acordo com o relevo, com o clima, e com as rochas, com todo o material que é depositado no solo. Mas nós vamos falar dos principais tipos de solos, que são solos, são chamados de horizontes. O horizonte O, A, B e C. O horizonte O é o primeiro horizonte, onde se formou uma fina camada de alguns centímetros, uma fina camada orgânica, onde se depositou ali, tendo bastante vegetais por perto e bastante vida por perto. Se deposita ali restos de vegetais, folhas, galhos e assim por diante, e animais que morrem acabam se depositando, né, nessa parte superficial, que acaba se decompondo e acaba se decompondo e formando essa fina camada O, orgânica. Nessa primeira camada, a camada O, que é orgânica, onde a gente coloca as sementes germinam e formam uma planta, uma árvore, um arbusto, qualquer tipo de planta. A camada A, ela é composta por muitos minerais, vários tipos de minerais e material orgânico que acabou se infiltrando e fazendo parte dessa camada. Nessa camada, as raízes já estão um pouco maiores das plantas, né? E acabam também tendo a vida. Acaba também extraindo alimentos para a planta. Abaixo da camada A é a camada B. A camada B, ela é essencialmente minerais. Nós vamos encontrar ferro, alumínio, entre vários outros tipos de minerais da camada B. A camada C seria a camada de transição entre o solo e a rocha-mãe. Nessa camada C,
o solo não está muito decomposto ainda, existe muita pedra, ele não está totalmente esfarelado, digamos assim. Então eu fiz um desenho para mostrar para vocês o horizonte O, horizonte A, B e o horizonte C e a rocha-mãe aqui. Tá, pessoal? Aqui no horizonte O, vocês estão vendo, nasce uma planta e as suas raízes vão passando os horizontes, ela vai extraindo água e vai extraindo o alimento, minerais e orgânicos que são extraídos através de suas raízes. Tá, pessoal? Então está aqui mais ou menos um recorte do solo. Pessoal, eu tinha falado na última aula sobre a teoria de Gaia, a hipótese de Gaia. Eu falei que o solo pode ser poluído, nós podemos destruir o nosso solo, né? Com muito adubo químico, não dando tempo para o solo se recuperar. Sempre plantando e plantando cada vez mais culturas, 2, 3 vezes por ano, de acordo com a região e com a capacidade do solo. Nós podemos, com excesso de agrotóxicos e componentes, o adubo químico e o excesso de uso do solo indiscriminadamente, nós podemos matar o solo. E essa região se tornar um deserto. Tá? Isso aconteceu várias vezes na história da humanidade, está acontecendo em alguns estados do Brasil, que é no Rio Grande do Sul, algumas regiões do Rio Grande do Sul, tem regiões que o solo sofreu o processo e está se tornando um deserto. O solo está morrendo. Aquela primeira camada, a orgânica, desapareceu. Se bem que algumas regiões do planeta que não tem muitos vegetais, muita vida, não tem a primeira camada orgânica, né, gente? A camada superficial. Então, mais ou menos deu para vocês terem uma ideia do solo. Tá, pessoal? Que ele é importante porque nele a gente vive nele, a gente tira os nossos alimentos dele. Então, nós temos também que pensar em preservar o nosso solo. Muito obrigado, até a próxima aula.